Fala pessoal, Rodrigo Barbalho na área. Vamos dar sequência a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo eu vou mostrar para vocês, galera, uma estrutura que vocês podem seguir para guiar vocês na programação de uma peça, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Galera, quando vocês vão programar uma peça, não é simplesmente sair pensando lá no código G, sair pensando já G1, G2, G0, tá aqui o desenho da minha peça, eu vou programar já de fato. Muita gente leva em consideração essa estrutura, mas já num automático, sem pensar. Mas você que está começando agora, o ideal é você levar isso em consideração e ir pensando por etapas. Quer ver? Quando você pensa ali no desenho, o desenho ele informa normalmente, deveria informar a matéria-prima da peça. Então, assim, é diferente você usinar um aço de um material, de um aço temperado, um aço tradicional ali, 1010, 1020, de um aço 4140 temperado. É diferente. Os parâmetros de corte vai mudar. Por mais que a estratégia muitas vezes pode ser a mesma, mas os parâmetros vai mudar. Muitas vezes isso vai impactar num processo ali embaixo que eu vou falar, que é justamente a seleção das ferramentas. Dependendo da matéria-prima, você vai selecionar um tipo de ferramenta. Então isso é extremamente relevante para você definir o seu processo. Mas, claro, quando a gente fala do desenho, pessoal, ele é extremamente relevante porque sem ele não vai ter peça. Mas quando o programador pega o desenho, ele tem que pensar no quê? Ele já tem que definir ali, pessoal, a origem do seu desenho. Então, assim, qual que vai ser o ponto de partida? Vai ser a face da peça? Vai ser o fundo da peça? Vai ser o meio da peça? Pode ser. O programador vai definir isso. E aí, ele vai ter que pensar também, eu vou programar com coordenadas absolutas ou coordenadas incrementais, que a gente já viu aqui no canal. Isso também eu posso levar em consideração. Posso fazer uma mescla dos dois também, tá? Isso daí eu posso fazer como programador. Você tem que pensar em como você vai fixar essa peça. Então, assim, você recebeu o desenho, tem a matéria-prima, você tem ali o ponto de partida, só que no torno, pessoal, normalmente vocês vão ter pelo menos duas fixações. Então vocês vão ter o lado 1 e o lado 2. Normalmente vai ser dessa forma. E aí, quando você pensa no primeiro lado, você já tem que pensar qual que vai ser o meu pega, onde que eu vou prender no segundo lado. Então, eu posso, tanto para o primeiro quanto para o segundo lado, eu vou prender com castanha dura. Só que aí quando eu for para o segundo lado, na castanha dura provavelmente vai marcar a minha peça. Então, aí eu iria para uma castanha mole. Cara, não dá, a parede muito fina ou a parede muito irregular. Eu vou pensar num dispositivo para facilitar a minha vida, até nos presets futuros. Então, assim, é uma informação extremamente relevante. De que maneira você vai fixar essa peça? Vai impactar também na seleção da ferramenta. Se a fixação ela estiver precária, você vai ter que selecionar uma ferramenta diferenciada para que ela sofra menos esforços ali na usinagem. Por quê? Ah, Rodrigo, posso colocar uma ferramenta ali para tirar 20 milímetros de uma vez no torno? Se sua máquina aguentar isso, pode, mas a fixação permite. Eu cansei de ver isso quando eu aplicava a ferramenta. Vinha um fornecedor aleatório, não vou citar marcas aqui, e o cara colocava isso, independente da marca, até o que vale aqui no fim das contas é a habilidade do programador, tá? E do processista. Eu vendo lá o cara falando, pô, Rodrigo, eu estou colocando aqui, ó, meio milímetro de AP, que é a profundidade de corte. E o cara chegava e já falava, não, meu, tá muito errado isso daí, coloca 3 milímetros, tá aqui, ó, a ferramenta ela aguenta tirar. Só que, cara, a fixação estava precária. Então, assim, percebe como isso é importante para o processo? Se eu coloco os 3 milímetros que a caixinha do inserto está falando ali, pode ser que a peça escape. Então, quando eu vou selecionar a ferramenta, eu tenho que pensar no tipo, nos insertos, no formato, né? Que ainda a gente vou trazer um conteúdo desse aqui no canal, tá? Uma vez que você selecionou a ferramenta, você tem que pensar nos dados de corte, que aí vai ser impactado lá em cima, né? Pelo material, né? Então, definiu o material, definiu ali o sistema de fixação, você vai pensar nos parâmetros, né? Então, qual o avanço, qual a profundidade de corte, qual RPM, tudo isso vai ser impactado pelos processos de cima. E aí sim, finalmente, olha só tanto de coisa que a gente considerou para aí sim ir para a elaboração do G-Code, né, do código G. E aí, quando você pensa na elaboração do programa, você é o processista, você que é o programador, você vai definir, eu vou começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a minha máquina permite isso, né, fazer uma usinagem, por exemplo, da esquerda para a direita, as minhas ferramentas suportam isso, então tudo entra na conta, né? Tudo entra aí
nessa estrutura, né? Então, uma vez que você definiu ali, que você chegou nos finalmente no programa, você usou ciclo, você definiu ali o desbaste, o acabamento, você selecionou ali a ferramenta correta de desbaste, de furação, de usinagem interna, de usinagem externa, de canal. Legal, o programa está feito. Você tem que pensar de que maneira você vai transmitir esse programa para a máquina. Então, o feijão com arroz de qualquer empresa é no pé da máquina, o programador vai lá e digita. Ele digita ponto a ponto aquilo que ele escreveu. Mas galera, hoje em dia é muito fácil você fazer uma transmissão por Wi-Fi ou por USB, cartão de memória. É muito prático. Se sua máquina não tem isso, você tem empresas especializadas que vai lá e instala para você um sisteminha wireless para você transmitir o programa do computador para a máquina. É muito mais fácil e muito mais seguro, porque eu canso de ver os meus alunos fazer o programa correto e na hora de digitar o programa sai errado. Então, transmitir via computador, às vezes tira esse erro do operador ali, ou do preparador, ou do programador ir lá e digitar. Até porque quando o programa é muito longo, é muito extenso, às vezes você come uma linha, você come um ponto, você come uma vírgula, e isso muda o programa inteiro, né? Pois bem, uma vez que você transmitiu o programa para a máquina, vamos partir da premissa que você fez o programa certo. O programa está correto, mas a gente ainda vai ver isso no próximo passo, tá? Mas a gente vai presetar as ferramentas. Aqui mora um perigo muito grande e é onde normalmente o pessoal fala: pô, Rodrigo, por que o CNC mata a peça? Preset. Preset, além, é claro, né, do programa errado, que a gente ainda vai ver como testar isso, né? O preset, pessoal, é dizer para a máquina aonde a ferramenta está localizada. Então, assim, primeiro, né? A gente não definiu que a origem vai ser na face ou no fundo ou no meio. Vamos considerar que é na face. Bom, se a minha origem é na face, beleza, está definido o zero peça. Eu vou lá e eu vou ter que dizer para a máquina que ali é o meu zero. Então, eu estou definindo isso na hora do preset. Quando eu vou informar a posição das ferramentas para a máquina, eu tenho que ir lá, encostar um papelzinho no diâmetro da peça, na face da peça, e eu vou lá e informo isso para a máquina. Só que, galera, nesse ponto, você pode acabar encostando um pouco mais a ferramenta, você pode acabar com medo, não encostando muito a ferramenta na peça, e aí é por isso que acontece as variações, né? Você manda a ferramenta para o diâmetro de 50, ela vai para o diâmetro de 50, mas ela vai para o 50,00000 infinito? Não, ela não vai. Por quê? Porque tem o seu preset e tem, é claro, a variação dos insertos, né, das ferramentas de corte. Quando você tira um e coloca outro, eles têm uma pequena variação. Pois bem, uma vez que você transmitiu, fez os presets, está tudo bonitinho, você vai aproveitar esse preset e você vai testar o seu programa. Se você pular essa etapa aqui, galera, é assim, tem muito programador que bate no peito, diz que nunca errou na vida, mas galera, não pulem essa etapa. Teste de programa é onde você vai detectar se você vai ter um acidente grande, perigoso, feio no seu processo. Então você tem que realizar, de preferência, né? No mínimo, você vai realizar um teste gráfico. Isso daí, para mim, no torno, é extremamente relevante. Ah, tem gente que faz o tal do dry run, que é rodar a máquina no vazio. Legal, muito importante. Mas o gráfico, galera, para mim, é extremamente importante. O teste de sintaxe, né, que eu coloquei ali, é basicamente para ver se você não fez nenhum erro de digitação, né? Mas, galera, façam um teste. E, claro, antes de sair usinando já, aperta o botão verde, que a gente vai abordar ali, né, a operação da máquina. Antes de você começar de fato a operar a máquina, operar é fácil. Mas você tem que ter feito a primeira peça e tem que ter certeza que não tem problema. Então, assim, o teste de programa, ele considera até a primeira peça. Então, você tem 5.000 peças para fazer. Você vai colocar a primeira e você vai ver ponto a ponto se a máquina não vai dar nenhuma colisão, se os parâmetros que você colocou está adequado, se as medidas que você está fechando está de fato saindo na medida, porque se morreu, você pode corrigir numa próxima peça, ou você pode fazer de algumas técnicas ali, né? Usar de algumas técnicas para não matar a primeira peça. Mas, enfim, a primeira peça, se você estiver pensando na produção, você tem que fazer ela com a maior cautela possível. Quem pula essa fase de testes, muitas vezes está querendo economizar ali
meia hora, 1 hora, 2 horas. Só que aí eu já vi isso acontecer. O cara não me testa o programa, coloca na máquina e dá o ciclo start. A máquina vem, arrebenta a placa. E aí a empresa fica com a máquina parada 3, 4 meses até vir alguém trocar a placa, fazer a geometria da máquina. Então, assim, perder 1 hora, pessoal, em uma linha de produção, claro, é ruim, claro que é. Mas é muito pior eu perder 3 meses de produção com a máquina parada. Então, uma vez que você fez os testes, deu tudo certo, bonitinho, perfeito, primeira peça top, você vai para operação. E aí, cara, operar, eu digo que assim, é fácil, mas é importante que o operador esteja presente, porque eu já cansei de ver também a máquina está trabalhando, faz 10, 20, 50, 100 peças, o inserto quebra. O operador está ali assistindo um jogo, está ali com o radinho no ouvido, está ali escutando um podcast, o inserto quebrou e aí ele não troca, ele não percebe o ruído, ele não percebe variação de medida e aí na próxima peça ou naquela mesma peça, o inserto que era para ser substituído e continuado o processo, quebrou um inserto da ferramenta de desbaste. Aí vem a ferramenta de acabamento e quebra também, porque a ferramenta de desbaste quebrou. Aí vem a broca e quebra, porque não faceou lá onde deveria. Uma coisa vai puxando outra. Eu já vi ali uma cadeia de ferramentas, principalmente em torno multifuso, quebrou a primeira, quebram-se todas as ferramentas no processo. Então, galera, operar a máquina é fácil? Dizem que qualquer pessoa pode ir lá apertar o botão verde sem conhecimento e operar. Mas você tem que estar atento a esses sinais para que você não cometa nenhum erro grave, né? Principalmente ali na continuidade, né? Uma peça que às vezes variou uma medida, se você vai lá e já corrige na próxima, você salva a sua produção. Mas, galera, é isso. Eu vou quebrar esse vídeo em 2 partes, tá? O próximo vídeo aí para vocês acompanharem, eu já vou mostrar a estrutura de fato do programa CNC. Tudo que vocês têm que levar em consideração para tirar um programa, para a gente de fato aí para os finalmente começar a pensar num programa com código G, porque eu já abordei aqui no canal, se você não assistiu, assista os vídeos de coordenadas absolutas incrementais, lá eu já mostro, já dou uma pincelada ali de um programa CNC sem o código G, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma estrutura de programação. E aí, cara, você entender essa estrutura que todo programa vai ter. Isso aqui que eu mostrei para vocês agora e o próximo vídeo, vocês linkando tudo isso, você vai ser um baita de um programador. Então, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!